paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o Júlio César e você está no canal Refúgio da Palavra. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai dizer para os discípulos entrar no barco e atravessar o outro lado da margem, que lá ele encontraria com os discípulos. Olha que interessante, os discípulos entraram no barco, porque era uma profecia que foi liberada da boca de Jesus, dizendo: vocês vão entrar aqui, mas vão sair lá. Vocês vão entrar aqui, mas vai sair no lugar determinado que eu reservei para vocês. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo, o ponto final na vida de alguém quem dá é Deus. Jesus disse: vai entrar aqui, mas vão sair lá. Vai entrar aqui, mas vai sair aonde eu ordenei. Jesus manda eu dizer para você, Deus já preparou o ponto final da sua vida, e o ponto final da sua vida não é de fracasso, não é de derrota. O que Deus reservou para você é coisa grande, é coisa linda, é coisa do céu. O que Deus preparou para você, quem sabe você está passando um momento de tribulação, mas tribulação é no meio da trajetória, trajetória sempre vai ter tribulação. A vida do crente não é um mar de rosa que algumas pessoas entendem que é. Deus está dizendo para você, vai ter tribulação, mas o ponto final é de glória, de bênção. Deus marcou um ponto final, não é Satanás que coloca um ponto final na sua vida, não é um homem que coloca um ponto final. Deus falou para mim dizer para você, o ponto final é Deus que preparou para você. Deus, ele sabe o início da sua vida e Deus sabe o fim da sua história, e o fim da sua história eu profetizo que é de bênção, é de conquista, é de vitória, é de sonhos realizados. A Bíblia diz que eles entraram no barco e quando chegaram no meio do caminho, o vento jogou o barco para um lado e para o outro. Todos estavam achando que iriam morrer. Todos estavam achando que agora não teria mais jeito. O barco estava jogando, as ondas estavam violentas. Jogava o barco de um lado para o outro. Quando eles olham para frente, eles veem algo vindo até eles. Uns vão dizer é fantasma, outro vai dizer é Jesus. Uns vai dizer é fantasma. O que eu entendo com isso é que dentro da tribulação tem gente que só vê fantasma, tem gente que só vê coisa ruim, tem gente que só vê o negativo, mas tem outras pessoas que dentro da tribulação conseguem ver Jesus, conseguem entender que Jesus está guardando ele, está protegendo ele. Pedro olha e diz: não, esse daí é Jesus. Quando ele olha e acha que é Jesus, entende que é Jesus, ele vai dizer: é o Senhor mesmo? Jesus vai dizer: sim, sou eu mesmo, Pedro. Se é o Senhor, então faça eu ir até o Senhor. A Bíblia diz que Jesus disse assim: então vem, Pedro, vem, Pedro. É interessante entender algo. Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas. As águas que Jesus está andando são as mesmas águas que estão quase matando os discípulos. O barco está jogando para um lado para o outro, já não tem mais controle. As águas que Jesus está andando são as mesmas águas que estão quase matando os discípulos. Qual é a revelação do texto para a sua vida? É aquilo que quer te destruir, Jesus está passando por cima. O que é problema para você, Jesus está passando por cima. O que é dificuldade para você, Jesus está passando por cima. Aquilo que você não consegue chegar, Jesus está passando por cima. Ele está dizendo: eu estou passando por cima dos seus problemas. Então Pedro vai dizer: é o Senhor mesmo? Então faça eu ir até ti. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: vem, Pedro. Olha que interessante, todo mundo sabe que nós afundamos na água, mas Jesus ordenou a Pedro a caminhar sobre as águas. Pedro tinha algo dentro dele. Por que que Pedro foi até Jesus se Pedro sabia que água afunda? Por que que Pedro foi até Jesus se Pedro sabia que água afunda? Sabe por que que Pedro foi? Porque quem estava dizendo para Pedro vir era apenas o exemplo de sua vida. Era o exemplo da vida de Pedro. Pedro tinha Jesus como exemplo. Quando Jesus disse para Pedro vir, Pedro não pensou duas vezes e foi. Por quê? Primeira coisa, Pedro tinha Jesus como exemplo. Pedro tinha Jesus como exemplo, e o exemplo de Pedro era a honra. O exemplo de Pedro era uma pessoa honrosa. Quando Pedro olha para Jesus, ele vê esse que está dizendo, ele fala para coxo levantar e coxo levanta. Esse que está dizendo para mim andar, que é o meu exemplo, quando ele fala para o cego enxergar, o cego enxerga. Ele tem testemunho de vida, ele não é adúltero, ele não é ladrão, ele não é sem vergonha. Pelo contrário, Ele é o Rei da Glória, Ele tem exemplo, Ele dá exemplo, Ele é o meu exemplo.
todo líder tem que ser exemplo. O líder não tem que ser canalha, o líder não tem que ser adúltero, o líder não tem que ser picareta, o líder não tem que ser ladrão. As pessoas que olham para você, líder, as pessoas que olham para você têm que ver você como exemplo. Você é o exemplo. Pedro tinha Jesus como exemplo de vida. Jesus tinha testemunho para Pedro olhar para ele e dizer: esse é o meu exemplo, está mandando eu andar onde afunda, mas se ele está dizendo eu vou, porque ele é meu exemplo. Glória, oh aleluia. E a Bíblia diz então que Pedro começa a caminhar sobre as águas, dá um passo, dá dois passos, ele começa a caminhar. As águas que Pedro está caminhando eram as águas que estavam quase matando ele, ou seja, Jesus passa por cima do teu problema, e se você crê, Deus faz você passar por cima das suas dificuldades, Deus faz você passar por cima dos seus dilemas. Quem crê em Jesus e tem fé em Jesus Cristo, ele não fica por baixo. A Bíblia diz que Deus te escolheu por cabeça e não por cauda. A Bíblia diz que você é para ser vencedor. Deus te escolheu para ser vencedor, para você conquistar. A Bíblia diz que eu e você iremos pisar na cabeça de serpente, de escorpião, e dano algum chegará sobre mim, sobre você, porque Deus é conosco. Pedro caminhou 1, 2, 3 passos, ele estava ouvindo o seu mestre chamar, o seu exemplo chamar. Eu creio que Pedro olhou para o lado, Pedro olhou para o outro lado, e Pedro disse: essa onda poderia me matar, essa aqui poderia me matar. E quando você para de olhar para o teu exemplo que está na frente te chamando e começa a olhar para as dificuldades, você começa a afundar. Deus está dizendo: continua olhando para mim, porque mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, se você crê em Jesus, ele te guarda, ele está contigo, ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus está dizendo para você não afundar, é só olhar para mim, continuar focado em mim, continuar me querendo, continuar me seguindo. Deus está dizendo isso. Pedro começa a afundar porque ele olha para as circunstâncias, e Pedro afunda, mas Jesus disse para Pedro lá atrás: você vai entrar aqui, mas vai chegar do outro lado da margem. Jesus não ia deixar Pedro morrer. Pedro estava debaixo de uma profecia. Quem sabe você está afundando, quem sabe você parou de olhar para Cristo e nesse exato momento você está afundando, mas Deus manda dizer para você: ele está pegando as suas mãos maravilhosas, estendendo para você embaixo, te levantando para cima e dizendo: aqui você não morre, mas você tem que continuar me adorando, continuar me seguindo, continuar dizendo que eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Pedro foi para o barco junto com Jesus, e ali eles passaram aquelas dificuldades. Jesus olhou e disse: vento, quieta-te, mar, calma-te. E tudo ficou tranquilo novamente. Eu profetizo que Deus está tranquilizando. Deus está dizendo para o vento e para o mar se aquietar, porque Deus é na tua vida. Continue olhando para Cristo. Se você creu nesta palavra, se você creu nesta palavra, eu peço para você, comente aqui, diga: eu creio, eu acredito que Deus está passando em cima dos meus problemas, que Deus vai fazer eu passar por cima das minhas dificuldades. Se você crê nesta palavra, comente aqui, deixe seu like. Se você crê, compartilha com seus amigos essa mensagem, se inscreve nesse canal, convida a pessoa para se inscrever nesse canal, me ajuda muito. Então comente aqui: eu creio, eu acredito, Deus é Deus na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.